Olá, vamos para mais uma aula da disciplina de Geoarqueologia. Hoje eu vou falar de conceitos básicos de geomorfologia, porque eu acho que eles são imprescindíveis para a gente desempenhar bem a profissão de arqueólogo. É importante não só em termos de você entender melhor a paisagem, né, no sentido amplo, tanto a paisagem natural como a antropizada, e aí tem uma discussão monstruosa sobre isso. Eu não vou entrar, né, nesse tópico da paisagem, mas saibam que existe uma grande discussão a respeito. É importante para o arqueólogo ter essa noção de, de geomorfologia, né, noções básicas. Na verdade, quanto mais avançado, melhor, né? Mas aí sugiro que vocês tentem fazer disciplinas de geomorfologia, né, quando possível, se possível, ou mesmo lerem os textos que eu deixei na bibliografia. Esses textos, alguns estão em PDF, outros são livros, né? E eu sugiro que vocês leiam, tá? E se aprofundem no tema. Mas eu vou passar algumas noções básicas. E como sempre, eu começo falando da história da disciplina, né? Assim como falei na primeira aula sobre um histórico das geociências de uma maneira geral. Aqui eu volto para o histórico dessas geociências, mas pensando na maneira como elas vão desembocar na disciplina moderna chamada geomorfologia. Alguns podem perguntar, mas por que ficar falando tanto da história, das disciplinas? Será que a gente não podia entrar direto no tema mais técnico, etc e tal? Bom, eu tenho alguns motivos para pensar que isso não é uma boa ideia, né? Entrar diretamente na parte técnica. Uma dessas razões é porque isso aqui é uma disciplina de pós-graduação, né? Então, eu parto do princípio que as pessoas estão querendo saber, ter um nível de conhecimento mais aprofundado, tá? E isso pressupõe que você entenda direito a disciplina do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista epistemológico, né? E epistemologia no sentido de uma teoria do conhecimento, né? O que é possível saber, né, a respeito do mundo, e de um ponto de vista ontológico. Em ontologia eu entendo aqui como você concebe o mundo, ou seja, uma coisa mais basal ainda, né? A partir da ontologia, que é aquela coisa bem basal, você constrói uma epistemologia, e daí você sai fazendo as coisas de maneira prática, etc. Tá? Mas eu, enquanto cientista, eu entendo que você tem que partir da teoria mais básica do conhecimento de como essas disciplinas ou a disciplina que te interessa se desenvolveu e em que pé ela está agora. Porque o pé em que a disciplina está agora, obviamente, não é um pé absoluto, ela não chegou no fim do desenvolvimento enquanto disciplina. A gente está em alguma parte da construção da disciplina, que é longe de ser a definitiva, tá? Então é importante a gente perceber a trilha percorrida para a disciplina chegar onde está hoje, né? Para a gente, inclusive, ter mais humildade de saber o quão pouco a gente sabe a respeito das coisas. Tá? O quão importante é vamos dizer assim, o meio intelectual da época, né? E as interferências fortíssimas desse meio intelectual na maneira como a gente pensa. Então, acho que é ótimo pegar um pouco desses exemplos de como a disciplina se desenvolveu, porque a gente consegue perceber que, como pessoas super inteligentes, às vezes tinham uma visão de mundo que hoje a gente já pode achar meio risível, né? Mas elas eram provavelmente mais inteligentes do que a gente, tá? Então, isso mostra como o poder do status quo, né,
do meio, do ambiente acadêmico, que na verdade é totalmente ligado ao ambiente social de uma certa época, né? E como isso interfere na ciência. Tá? Então, isso eu acho importante. Em termos de definições, eu apresento aqui três definições de geomorfologia apresentadas por três expoentes, né? Um norte-americano, dois brasileiros, né? O Chorley, ah, ele coloca como sendo o estudo científico das feições geométricas que ocorrem na superfície da Terra. O Cristofoletti, que é um geomorfólogo brasileiro muito famoso, que faleceu recentemente, ele coloca como a ciência que estuda as formas de relevo. E o Jurandir Ross, que é também um professor aqui da USP, muito conhecido também, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, ele coloca como sendo a disciplina que estuda as formas de relevo quanto à sua geometria, gênese e idade. Então, a definição do Jurandir Ross, ela é um pouco mais completa no sentido que ela coloca de maneira explícita não só estudo da geometria ou das formas, mas um estudo que leva em consideração aspectos de gênese, ou seja, como essas formas foram criadas, né, e cronologia, ou seja, quando essas formas foram criadas. Então, é uma definição assim que eu acho um pouco mais completa. De qualquer modo, a coisa boa de você estudar geomorfologia é que não tem muita confusão, né, entre objetivo e objeto de estudo. Ao contrário da arqueologia. Né? Porque quando a geomorfologia, quando uma definição de geomorfologia fala que ela é o estudo científico, a disciplina que estuda as formas de relevo, tá correto, né? Ela estuda as formas de relevo e busca fazer inferências a respeito dessas formas de relevo. No caso da arqueologia, a gente tem uma armadilha nisso quando o arqueólogo fala que a arqueologia estuda as sociedades, né? Ou estuda as culturas do passado, alguma coisa do gênero, e obviamente a arqueologia não estuda as sociedades e nem as culturas do passado, porque elas não são passíveis de estudo, elas estão extintas. O que a arqueologia estuda? São os artefatos e as relações espaciais entre os artefatos, e a partir daí nós inferimos aspectos culturais e sociais dessas pessoas que produziram os artefatos. Né? Então, em geomorfologia não tem essa confusão. Né? Estuda as formas do relevo. Né? E daí nisso eles têm uma vantagem em relação a gente. Né? Essa confusão não é existente, né? É inexistente na geomorfologia. Eles sabem exatamente o que eles estudam. Tá? Bom, falando dessa questão do histórico, como todas as disciplinas modernas que a gente conhece hoje, é fácil enxergar sementes dessa disciplina num passado remoto, né? Remoto em termos de conhecimento científico, né? E aí a gente volta para o Renascimento e consegue perceber algumas pessoas falando de coisas que hoje são absolutamente, vamos dizer, conhecimento normal e senso comum, né? Mas que para a época eram grandes sacadas, né? E dois exemplos que a gente pode dar é o Leonardo da Vinci, aqui, né? Eu gosto de colocar as datas de nascimento e morte das pessoas, que é para a gente saber exatamente onde elas se encaixam, né? E não só falar o nome das pessoas, etc. Nascido em 1452, falecido em 1519. E o Leonardo da Vinci tem uma frase que fala: cada vale foi escavado pelo seu rio, e a relação entre os vales é a mesma que a relação entre os rios. Ou seja, ele coloca essa visão dos rios como sendo importantes na formação do relevo. Né? Ele também observou que os rios carregavam materiais de uma parte e depositavam em outra.
que é uma coisa, sim, né? A gente sabe hoje que isso acontece, sabe as taxas em que isso acontece, etc e tal, mas é diferente quando uma pessoa coloca isso de maneira explícita, né? E começa a sistematizar esse conhecimento. Lembrando que essas pessoas todas liam umas às outras, né? A gente está falando de uma época de grande circulação de conhecimento. E também uma época de pequena compartimentação entre as disciplinas. Para o bem ou para o mal, né, isso tem aspectos extremamente positivos, né? Tem os aspectos negativos, entre aspas, que é a pouca especialização, né? Mas o aspecto positivo disso é que um cara que era naturalista interessado em plantas, ele ia ler alguma coisa do Leonardo da Vinci e podia ter uma, né? Nossa, essa coisa dos rios, olha que interessante, né? E aí, eventualmente poderia aplicar um conhecimento de uma outra área que um pesquisador estava falando sobre uma outra coisa na área de interesse dele. Ou seja, existia uma interdisciplinaridade maior, basicamente. Apesar, na verdade, não existiam nem disciplinas, né? Então existia uma troca de conhecimento muito grande. Isso é paradoxal, né? Porque a gente está falando ainda do início da, da, né, das ideias impressas, né, na forma de livros, né, e não mais cartas e manuscritos, tá? Então, quando você tem a imprensa, né, quando você começa, o famoso Gutenberg, né, tudo bem que ele começa imprimindo a Bíblia, mas depois, né, a Igreja Católica perde controle sobre isso, né? Permite que essas ideias circulem ainda mais, tá? Tem uma outra figura, o Bernard Palissy, que era francês, 1510, 1590, ou seja, ele nasceu quando Leonardo da Vinci já estava velhinho. Ele, ele fala, o Palissy fala que existe um antagonismo entre as forças internas da Terra que criam o relevo e as ações externas que tentam destruí-lo. Também há um antagonismo entre erosão e vegetação, e ele sugere plantio de árvores para deter a erosão. Esse cara era um verdadeiro gênio, né? Ele já estava percebendo coisas que só iam ser confirmadas, estudadas, etc., séculos depois. Tá? Agora, infelizmente, quer dizer, a coisa boa é que essas ideias foram publicadas de alguma maneira, né? Mas novamente, né, é importante aquela questão do caráter não linear do conhecimento científico, né? Porque o conhecimento científico ele tem, como todas as atividades humanas, né? Ele tem características evolutivas, não lineares e não progressivistas, como todas as atividades humanas. Ou seja, a gente está falando de evolução no sentido igualzinho da biologia, tá? Que não tem uma direção. O conhecimento ele vai indo para lá e para cá, né? E ele pode ser acumulado ou pode ser perdido. Essa é uma coisa muito importante. A gente tem a impressão de conhecimento acumulado, 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 mas não é verdade. Muito conhecimento se perde também. Acontece que, como a gente tem uma população tão grande, tem gente suficiente para estudar diferentes ramos do conhecimento, e aí isso forma as disciplinas como a gente conhece hoje, e existe uma transmissão de conhecimento mais especializado que acaba não sendo perdido porque tem gente suficiente para dar conta da manutenção daquele conhecimento. Também porque ele é impresso, né? Agora, tem muitas áreas em que você, se você não tem um treinamento formal naquilo, dificilmente aquele conhecimento é passado para frente, mesmo que ele esteja impresso, tá? Basta imaginar que se a gente tivesse uma extinção de todos os físicos nucleares, ia ser bem difícil
aprender a fazer uma bomba atômica lendo livros, tá? Pro bem ou pro mal, né? Então, porque isso depende de uma série de conhecimentos matemáticos, etc, que se você não tiver uma formação, né, uma formação mesmo na área, tá? Você sozinho como indivíduo, dificilmente do zero você vai chegar na bomba atômica, tá? Ou no foguete, tá? Ou coisa do gênero. Então, no caso do Bernard Palissy, por exemplo, apesar dele ter essas sacadas geniais, etc., e coisas que provavelmente influenciaram depois outras pessoas que leram o que ele escreveu posteriormente, ele não tinha discípulo nenhum. Né? Na verdade, ele não estava ligado a nenhuma universidade. Ele era um cara muito famoso pela. é, Ele era um ceramista. Ele fazia pratos, cerâmica com relevo, umas coisas bem bacanas. E diz a lenda que ele passou 16 anos tentando copiar a cerâmica chinesa. Chegou uma cerâmica chinesa para ele, ele ficou tão impressionado com a cerâmica chinesa que ele passou 16 anos tentando copiar. Se ele conseguiu copiar a cerâmica chinesa ou não, eu não sei, mas daí dá para ver que era um cara que tinha um conhecimento prático muito grande e um ótimo observador da natureza, tá? Mas ele não deixou discípulos, né? Na verdade, a gente está falando da França desse período e ele se converteu ao protestantismo. Ele era huguenote e ele acabou nos últimos anos da vida dele preso na Bastilha e morreu de maus tratos aos 80 anos de idade. Morreu preso, tá? Então, isso mostra, né, a necessidade de você ter a pessoa inserida no meio acadêmico, nesse caso, porque ela tem a chance de passar esse conhecimento para os seus discípulos, né? E se não acontece essa transmissão cultural, o conhecimento simplesmente meio que se perde, tá? Então, esses são os dois exemplos do Leonardo da Vinci e do Palissy, são para mostrar que essas coisas acontecem com frequência. A gente encontra sementes, né, de ideias perdidas na literatura, né, do Renascimento e às vezes até da Idade Média, né? Mas essas sementes, assim, elas ficaram lá guardadas em algum manuscrito, provavelmente influenciaram outras pessoas, mas às vezes séculos depois. Segundo os estudiosos da história da geografia física, a história da geografia, o conhecimento vai começar a ser sistematizado de verdade no século XVIII. E aí tem uma série de nomes, né, de caras que começam a sistematizar esse conhecimento e que depois vai desembocar no que a gente chama de geomorfologia. E aí tem alguns nomes conhecidos, outros nem tanto, né? O Dubois, o Lamarck, né, que é conhecido de todos, que é um pouco demonizado, né? Lamarck não era, tá longe de ser uma besta, né? Assim, um cara que teve a ideia de que a girafa estica o pescoço porque ela precisa, tá? Quer dizer, as ideias do Lamarck estavam totalmente em sintonia com as ideias da época. E o Lamarck não tinha tantos dados quanto Darwin teve, né? O Lamarck é anterior ao Darwin, né? Cabe lembrar, né? Então, Lamarckismo e Darwinismo não é que eram dois caras brigando por uma mesma ideia, né? Brigando sobre quer dizer, o Lamarck é anterior ao Darwin, né? E o Darwin tinha várias ideias de cunho meio lamarquista, tá? Então é bom levar isso em consideração. Targiotti Tosetti, italiano, Desmarest, Benedict de Saussure, etc e tal, né? Tem vários nomes que são lembrados quando a gente pensa nessa sistematização do conhecimento. Mas um nome muito importante é o bom e velho James Hutton, que a gente falou na primeira aula, né? Falamos na primeira aula que era sobre conceitos básicos de geologia e, obviamente, a gente tem que repetir aqui, porque não existia geologia como a gente conhece, assim como não existia geomorfologia como a gente conhece. Então, o mesmo cara é importante para as duas disciplinas. Né? Lembrando que o Hutton nasce em 1726 e morre em 1797. Então, ele é bem século XVIII, né?
Ele é o primeiro grande fluvialista, ou seja, desses caras que enxergavam o relevo como sendo esculpido majoritariamente pela ação fluvial. E também lembrando da primeira aula, né, que ele propôs o princípio do atualismo, o famoso o presente é a chave para o passado, né? O que você enxerga no presente pode ser usado para entender o passado, tá? Que, que é o mesmo tipo de raciocínio da nossa boa e velha etnoarqueologia, né? E o atualismo depois divulgado pelo Charles Lyell e John Playfair, lembrando que o Hutton não era um bom escritor, ele não era muito bom para... Parece que a retórica dele, o estilo de escrita dele não era muito bom, e então, ao contrário do Lyell e do Playfair, que eram ótimos escritores, então isso também influencia, né, na aceitação de uma ideia, né? Você tem que ter um bom estilo para passar uma ideia, tá? Desde que não seja retórica. Retórica eu digo quando a ideia é vazia e você embeleza ela, tá? Isso infelizmente é muito comum em arqueologia também. Ahn, Retomando um pouquinho também a nossa primeira aula, existiam os adversários dos fluvialistas, que eram os netunistas, e um exemplo de netunista é o Werner, né? O Abraham Gottlob Werner, nasceu em 1749, faleceu em 1817, que postulavam a existência desse oceano universal que cobria a Terra, né? E que meio que talvez ajudasse a pensar na ideia de dilúvio e no universal, etc. E mas assim, novamente, não é que eles fossem, o Werner especificamente, não é que ele tivesse tentando provar que a Bíblia estava certa, nem nada, tá? É só que essa ideia de oceano universal pode ter nascido de uma ideia de dilúvio universal. Isso aí você precisa entrar na história do pensamento científico específico dessa área que eu não conheço, tá? Mas isso acontece com frequência, então podemos até supor que, né, a ideia de dilúvio universal possa ter ajudado a desenvolver essa ideia de oceano que cobria a Terra inteira, né? E que a precipitação de sais desse oceano aqui teria eh, contido, ah, basicamente, essa precipitação teria formado a crosta terrestre, alguma coisa assim, tá? E E aí a modelagem do terreno teria se dado por quando essa água toda vai para o centro da terra e como se fosse um ralo, né? E aí a erosão causaria a, a paisagem como a gente enxerga hoje, né? Essas ideias, novamente, retomando, né, a, a nossa primeira aula, essas ideias um pouco mais catastróficas, elas também estavam em linha com a ideia da Terra ser muito recente, né? Em linha com as ideias religiosas da Terra ter sido formada em 4004 a.C., ou seja, ter mais aproximadamente 6.000 anos de idade. Tá? Depois, no início do século XX, a gente vai ter pelo menos três correntes disputando essa raia, né, da ciência, né, que seriam os fluvialistas, os estruturalistas e os diluvionistas, né? As duas últimas, né, os estruturalistas e os diluvionistas seriam catastróficas, ou seja, catastrofistas, tá? Então, dentro do intervalo pequeno. O que acontece? Essas três possibilidades, né? Essas três linhas teóricas, existe algum motivo dado para uma ser melhor que a outra? Quer dizer, a Terra poderia ter 6.000 anos? Poderia. Né? A Terra poderia ser mais antiga? Poderia também. A Bíblia diz que a Terra tinha 6.000 anos? Dizia. Então pode ser que a Bíblia tivesse certa?
Poderia ser que a Bíblia estivesse certa. Se tivesse certa, nossa, que bom seria, né? Porque aí a gente, né, como a gente é católico, então, né, tem mais força para nossa fé, né? É, não só católico, né? Se fosse judeu ou muçulmano também, né? Estaria feliz com isso. Então, então qual que é a diferença entre essas possibilidades, né? Poderia ter sido catastrófico, a formação da Terra poderia ter se dado de maneira muito rápida por eventos catastróficos? Poderia, né? Tem nenhum motivo a priori, para alguma dessas ideias estar certa em relação às outras. Não tem nada. Então, como que isso se resolve? Se resolve com a boa e velha ciência, com as observações de campo, né? Quando as pessoas começaram a perceber que as observações empíricas não encaixavam na ideia, tá? E é assim que funcionam todas as ciências, todas, inclusive a arqueologia, tá? A gente tem ideias a respeito do mundo e a gente observa o mundo e essa observação do mundo pode reforçar ou refutar ou enfraquecer essa ideia que a gente tem, né? Eu falo sobre esse mecanismo todo de maneira mais, né, para não fugir do tema da nossa aula, né, da nossa disciplina, na verdade, eu falo desses mecanismos todos no meu livro, Por uma Arqueologia Cética, tá? Quem tiver interesse, tá tudo lá. Em 1700, aí o Charles Lyell, que como a gente já viu, foi uma das figuras mais importantes na formação da disciplina de geologia, como a gente conhece hoje, né, considerado o pai da geologia, ele foi super importante nessa discussão toda, tá? Porque ele publica o Principles of Geology, o livro dele, aquele best-seller, né, que esgotava, né? Ou seja, as pessoas, os leigos, liam muito sobre ciência, né? No século XIX. É um negócio bem impressionante, tá? Então, o Lyell publica o Principles of Geology e ele ataca as ideias catastrofistas, né, de que tudo era muito rápido, simplesmente porque ele não conseguia enxergar isso no registro geológico, né? E ele, sendo um cara influente e que escrevia muito bem, né, e tinha esses livros best-seller, é, fez com que as outras teorias catastrofistas perdessem espaço corretamente, né? Elas tinham que perder espaço não por uma questão ideológica, elas perderam espaço porque elas não eram capazes de explicar o mundo, tá? De maneira empírica, né? O mundo empírico, quer dizer. E ele, no livro dele, no Principles of Geology, ele fornece detalhes sobre como esses processos erosivos funcionariam. Outra figura importante é o Jean-Louis Agassiz, que era francês, e ele nasceu em 1807, faleceu em 1873. E o Agassiz, ele é importante por ter reconhecido a existência de períodos com grande expansão das geleiras e ter percebido a característica poderosa de modelagem do terreno relacionada a essa expansão e retração de geleiras, tá? Então, o HC foi muito importante nessa questão do papel da glaciologia, do reconhecimento das geleiras como agente geomorfológico, o que é realmente muito importante nas regiões temperadas, né, na Europa, tá? E nos Estados Unidos, né, Canadá, na América do Norte. Portanto, como essas disciplinas estavam nascendo na Europa e nos Estados Unidos, né, para eles tinha uma importância grande. Para a gente aqui na região intertropical, quase mínima, né? Mas para eles era muito importante isso. Outra figura importante é o Andrew Ramsay, né, nasceu em 1814, faleceu em 1891. Reconhece o papel da abrasão marinha na costa da Inglaterra. Então é mais uma evidência, né, de não só os rios, não só as geleiras, o mar também tendo esse papel
de, de agente modelador do terreno. E uma figura importantíssima que é o Ferdinand von Richthofen. Esse von Richthofen, quer dizer, né, é um título de nobreza alemão, e ele é da mesma família do as da Primeira Guerra Mundial, o Barão Vermelho, que era também von Richthofen. E o Ferdinand von Richthofen, ele nasceu em 1833, faleceu em 1905, e era um naturalista na melhor acepção do termo. Era um cara que tinha um conhecimento muito grande do mundo natural. Ele foi para a China, passou 5 anos na China, conheceu a China de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, né? Isso numa época que pouquíssimos ocidentais foram para a China, né? Mesmo porque a China tinha sérias restrições contra ocidentais, tendo em vista as barbaridades que foram cometidas lá, né? Mas ele se deu muito bem, provavelmente falava chinês fluente, né? E se virou super bem, né? Nunca teve nenhum problema viajando pelo interiorzão da China. E ele fez muitas observações de cunho geomorfológico. Dentre elas ele comprovou, né, essas ideias do Ramsay sobre não só a erosão marinha, mas outros processos continentais, né? Então né, a gente tem obviamente um aumento da troca de conhecimentos, porque as ideias impressas, né, estão cada vez mais disponíveis, e ao mesmo tempo as pessoas são pouco bitoladas, elas leem de tudo um pouco, então você tem um crescimento da erudição das pessoas, tá? Erudição é imprescindível, tá? O que é erudição? É você conseguir ter conhecimentos de outras áreas que não a sua especialidade ou a sua área, né? É você conseguir pegar pedaços de informação de outras áreas e dar sentido para essa informação, e aí poder até aplicar de maneira efetiva na sua área de interesse. Então, para fazer isso, a erudição é imprescindível. E eu gosto de tocar nesse ponto, eu gosto de deixar isso bem claro, que erudição é uma coisa que está dentro da sua cabeça. Não tem jeito. Não há Google que dê conta disso. Não tem a memória de computador que resolva essa questão. Porque as ligações entre as informações de diferentes áreas têm que ser feitas dentro do seu cérebro. Portanto, você tem que ter erudição. E, portanto, é uma balela Porque, você falar assim professor, que eu não preciso saber disso, porque isso tem tudo no Google. não adianta ter no Google. Porque as ligações entre esses pedaços de informação, como elas vão se juntar, como vai ser uma nova ideia, uma interpretação sobre aquilo, ela é feita ainda dentro do cérebro. Ela não tem nada a ver com memória de computador, quantidade de informação disponível na internet. Então não tem saída. Ou a gente cultiva uma erudição, lendo coisas sobre outras áreas, percebendo como essas outras áreas lidam com os problemas e sendo capaz de conversar com colegas de outras áreas, ou a gente não sai da bitola, tá? Então não tem jeito. Tá? A erudição é uma coisa que você constrói, ela é um fenômeno orgânico, porque ela acontece dentro do nosso ser orgânico, ela não acontece fora no computador. Tá? Ela é um processo orgânico, tem a ver com as suas sinapses neuronais, tem a ver com a informação que você consegue colocar dentro do seu cérebro e não tem nada a ver com o HD externo do computador. Daí, beleza? Por esse motivo, eu comumente passo para os meus alunos, seja de disciplina, seja para os meus orientandos, textos que não têm a ver diretamente com arqueologia. Então, por que isso? Porque eu acho que as pessoas têm que ter erudição, só por isso. Porque não é erudição para você chegar numa festa e falar, nossa, como você sabe de tudo, porque isso, né, isso é ficar papagaiando fatos interessantes. Bom, pode até ser interessante do ponto de vista social, mas eu não estou falando disso.
Tô falando de erudição, que não é para você ficar na festa falando, é simplesmente para você ter dentro da sua cabeça essas informações, conseguir juntar um dia elas vão ser úteis para você fazer melhores interpretações em arqueologia, que é o que interessa pra gente, né? Vocês estão fazendo uma disciplina de pós em arqueologia. Então, ler sobre outras disciplinas, ler sobre filosofia da ciência, ler sobre debates que aconteceram em outras disciplinas, ler sobre evolução, são coisas que eu considero imprescindíveis para a pessoa ser um bom arqueólogo, tá? É isso. Bom, continuando aqui, esses conhecimentos começam a ser organizados e a gente tem escolas diferentes, né, de conhecimento, escolas diferentes de pensamento, né? Por um lado, o von Richthofen ele publica Guia de Observações sobre Objetos de Geografia Física e Geologia, em 1886. O Delano e o Marguerite publicam Les Formes du Terrain, em 1888. Então a gente tem primeiro um alemão, os franceses, e o Albrecht Penck, que é outro alemão, publica Morfologia da Superfície Terrestre em 1894. Então a gente está vendo aí na Europa essa sistematização, né, livros juntando essa informação toda, né, com verdadeiros compêndios, né, com visões um pouco diferentes de como a paisagem é formada, quais os processos atuantes na paisagem. Nos Estados Unidos, paralelamente não, porque esses caras estão se lendo, né? Eu não digo que os americanos estavam lendo em alemão, né? Mas as ideias em alemão iam para a Inglaterra e assim acontecia, né? Mas nos Estados Unidos tem pelo menos 4 figuras importantes com relação a essa sistematização do conhecimento, que é o John Wesley Powell, nascido em 1834, falecido em 1902, que apresenta o conceito de nível mínimo para erosão, o nível de base. Nível de base é um conceito básico em geomorfologia, que é aquele nível da drenagem, né, dentro de um vale, ou o nível do mar, né? Então tem o nível de base local, que seria aonde está o rio, ou seja, abaixo do rio não existe mais erosão. Então a erosão acontece de cima até o nível do rio. E depois esse rio vai descer até chegar no mar. E o mar é o nível de base geral, tá? Então abaixo do mar você não tem mais erosão, teoricamente, né? Na verdade, na plataforma continental, por gravidade, você vai ter erosão, mas deixa para lá. Vamos falar da parte imersa, tá? Então, esse conceito de nível de base, seja absoluto, seja relativo, é importantíssimo, tá? E foi proposto pelo Powell. Tem o Grove Carl Gilbert, nascido em 1843, falecido em 1918, que ele faz uma análise minuciosa dos processos subaéreos, né, de erosão, deposição, etc., e das modificações sofridas pelos vales na medida que os rios vão erodindo a terra em volta deles. Tá? Ele fala que os elementos fluviais e das vertentes estão integrados. Olha que coisa importante, né? Porque a gente estava vendo até agora falar muito em fluvialistas, né? Desde o Leonardo da Vinci, né? Beleza? O papel dos rios, o papel dos rios, o papel dos rios, tarará, tarará, tarará. Na verdade, né, o Gilbert começa a falar das vertentes. Como a gente viu em aula anterior, as vertentes são erodidas de maneira muito forte, só que essa erosão das vertentes ela não é tão visível, né? Mas esse material está descendo as vertentes, tá? E a ação da erosão pluvial é importantíssima, ou seja, da água das chuvas, é super importante. E aí o Gilbert fala disso, né? Dos elementos fluviais e das vertentes integrados em um sistema interrelacionado. Tá? Mas isso assim,
Pessoal, a gente está falando, isso aqui já é o começo do século XX, ou seja, são coisas que aconteceram ontem, tá? É muito recente o desenvolvimento dessas ideias. Tem o Clarence Dutton, nascido em 1841, falecido em 1912. Ele apresenta o conceito de compensações isostáticas devidas à remoção dos sedimentos. A gente vai falar sobre isso mais para frente na aula de variações do nível do mar, mas essas compensações isostáticas, a ideia seria, você tem uma massa de terra, ela basicamente ela estaria flutuando, né, sobre o manto. E se você aperta ela, se você comprime ela para baixo e tira o peso, ela vai voltar ao nível anterior. E o que essa história de comprime ela e depois ela volta? Tem a ver com as glaciações, tem a ver com você ter uma geleira em cima, né, de uma massa de terra continental, essa massa abaixar por conta do peso das geleiras, e quando essas geleiras derretem, essa massa de terra levanta de novo. Tá? O que mais? Ele fala de regressão paralela das vertentes no Grand Canyon sob clima árido. Isso tem a ver com as ideias do Penck, como a gente vai ver daqui a pouco. O que é essa questão de regressão paralela de vertentes e coisas do gênero? A gente já vai ver daqui a pouquinho. E, por fim, William Morris Davis, nascido em 1850, falecido em 1934. O Davis teve uma influência monstruosa na geomorfologia, por dois motivos. Bom, vários motivos. Um, porque era um cara muito inteligente, muito observador. Outro motivo é que ele viveu muito, né? Viveu muito e produziu muito. Ele viveu até os 84 anos e escreveu muito. E de terceiro motivo, ele estava numa universidade e, portanto, ele teve um monte de estudantes e discípulos. Então, isso dá uma diferença muito grande em termos de difusão do conhecimento. Você está numa universidade, ter acesso às facilidades que uma universidade dá e poder formar alunos. Né? Então, isso acaba ampliando muito o alcance da disseminação da informação. Tá? E ele dá uma coesão aos conceitos desenvolvidos pelos antecessores dele, mas que estavam, né, colocados de maneira um pouco dispersa. Né? Ele coloca isso tudo, né, dentro de livros que ele escreveu. Tá? E viajou muito também, o que é importante. Isso faz o que? Aumenta a erudição da pessoa, uma erudição de paisagem, uma erudição de ver lugares diferentes, com processos de erosão, com vegetações diferentes, com processos de deposição diferentes. Né? Então ele tinha essa erudição, uma erudição geográfica, tá? Que também é muito importante para o arqueólogo. É importante vocês tentarem trabalhar em diferentes locais do mundo, se possível, pelo menos diferentes locais do Brasil, né? Não ficarem bitolados numa certa região, uma área geográfica do Brasil. Eu só trabalho aqui, eu só trabalho no Sudeste, eu só trabalho no Sul, eu só trabalho na Amazônia, né? Não, é importante ter essa erudição, né, geográfica, né? Ver outros lugares, tá? Mas essa erudição geográfica ela só é possível se você tiver na cabeça os conceitos básicos, tá? Senão você fica lá, você olha a paisagem, você acha a paisagem bonita, que bonito, boa, né? Não é isso, né? Se você não tiver conceitos básicos na sua cabeça, esse olhar sobre a paisagem, ele não gera nada. Ele não gera conhecimento, ele pode gerar maravilhamento, você pode ficar impressionado, que paisagem linda, né? Mas isso do ponto de vista científico tem pouco valor, isso pode ter valor do ponto de vista pessoal, por isso que as pessoas viajam, né? Vão conhecer lugares diferentes, veem outras paisagens, outros povos, né? E é uma coisa bacana, não estou dizendo que não é. Eu só estou falando que, como a gente está falando
isso aqui é uma disciplina de pós-graduação. A gente está falando de academia, né? Do ponto de vista de erudição acadêmica, conhecer outros lugares e ver outras paisagens só vai refletir em erudição se você tiver conceitos básicos na sua cabeça, se você tiver um mínimo de conhecimento a respeito das paisagens, né, para você poder ver outras coisas, enxergar coisas diferentes de uma maneira que vai enriquecer o seu cérebro e vai fazer você, no futuro, né, quando se deparar com outras situações, conseguir voltar naquela experiência que você teve, juntar Lé com Cré e chegar numa ideia diferente, tá? O Davis teve uma influência muito forte na França, né? Houve um intercâmbio de ideias, né? E ele postulou uma coisa muito importante em geomorfologia, que agora já não é tão mais importante, mas foi muito importante, que é a ideia de ciclo de erosão e a erosão normal ou a fluvial, que era o que ele considerava normal. Normal seria o fluvial e aí teria a erosão glacial, por exemplo, e a erosão em climas áridos, semiáridos, né? Mas a normal porque seria a do clima temperado, né? Onde ele vivia, onde a maior parte das pessoas vive, né? Das pessoas que estão no hemisfério norte, né? Clima temperado. O Davis, né? Indo mais a fundo aqui nas ideias do Davis, né? Ele teve essa ideia de ciclo de erosão ou ciclo geográfico, foi chamado de maneiras diferentes ao longo do tempo, mas basicamente a ideia é aqui na figura, né? A ideia de ciclo de erosão é que você tem originalmente uma superfície plana que ela é deformada bruscamente por ação tectônica, ou seja, aquela ação, aquelas forças do interior da Terra ali, das dobras, ou ação vulcânica, algum tipo de ação tectônica que faz com que o relevo seja erguido, seja soerguido. Sobre esse relevo soerguido, vai começar a ocorrer erosão. E essa erosão vai lentamente, progressivamente reduzindo a esse relevo, né? Ele vai passar por fases que ele chamou de fases de juventude, maturidade e senilidade, até que uma nova superfície plana se forme, e que ele chamou de peneplanície. Essa peneplanície, essa região plana, se constitui um ponto de partida para um novo ciclo, ou seja, ela vai ser soerguida novamente e vai ocorrer erosão em cima dela. Aqui são 3 blocos de diagrama também clássicos, mostrando esses estágios de juventude, maturidade e senilidade. Então seria exatamente a mesma área do globo terrestre ao longo das eras geológicas, sofrendo essa ação erosiva. Então esse modelo do Davis, ele foi muito importante, né? Muito utilizado, foi um verdadeiro paradigma, né? As pessoas pensavam a paisagem de acordo com o modelo do Davis, né? Mas ele tinha algumas implicações, né, importantes, né? Primeiro, que a paisagem inteira passaria por esses estágios, ou seja, não existiriam formas reliquiares. Então, a paisagem, em um certo sentido, ela seria um pouco ahistórica, porque os sinais de relevo do passado seriam obliterados por esses processos, né? A paisagem seria rebaixada como um todo, né? Então, vocês veem, olha só como um modelo, ele vai fazer você enxergar o mundo daquele jeito. Isso implica em que, se você segue o modelo do Davis à risca, você absolutamente descarta a ideia de leitura da paisagem como contendo informação histórica. Então, dá para perceber a força que o modelo tem. Você pode ver na sua frente alguma evidência de
de uma paisagem pretérita, né, formada dentro de um outro clima, por exemplo, né, e não reconhecer aquilo, porque o modelo te diz que aquilo não pode existir. Né? Isso é muito comum. Né? Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção é que os modelos são imprescindíveis. Os modelos ou as posturas teóricas, por um lado, elas são imprescindíveis, porque sem eles a gente não consegue decodificar o mundo, a gente não consegue fazer interpretação nenhuma. Aí eu volto na questão das paisagens diferentes. A diferença entre você viajar turismo e ficar olhando a paisagem, sei lá, então você é formado em outra área que não tem nada a ver com geografia física, né? Você é formado em economia. E aí você vai para a Tailândia, vai para o Nepal, vai para a Amazônia, e são paisagens bacanas, né? Que tem um impacto sobre você, você se sente muito bem, e etc e tal, as memórias são ótimas, mas elas não vão implicar em absolutamente nada do ponto de vista do seu raciocínio a respeito de como a Terra foi formada ou de como o relevo é formado. Zero. Tá? Agora, se você tiver um modelo prévio, um conhecimento prévio, quando você for para a Tailândia, quando você for para a Amazônia, quando você for para o Nepal, você vai enxergar um monte de coisas, um monte de processos, um monte de informações vão aparecer para você. Tá? Mas muitas dessas informações podem não bater com o seu modelo. E aí cabe ao bom cientista não ser escravo do modelo. Isso é importante. Isso vale para a geografia física, obviamente vale para a arqueologia. Se você tem um modelo de como as coisas funcionam e você não enxerga aquilo no registro arqueológico, talvez seja a hora de você mudar o modelo. Outra coisa importante é que o modelo ele tem que ter implicações. O modelo, estamos falando de modelo teórico, né? Ele tem que ter implicações no mundo físico, tá? Porque toda ciência se relaciona ao mundo material. Toda ciência factual. Novamente, não vou entrar muito nisso porque vai sair um pouco da aula. Novamente, isso está fazendo sempre propaganda, está no meu livro. Mas a gente pode dividir as ciências entre formais e factuais. As formais seriam, por exemplo, a matemática ou a filosofia, que elas lidam com questões não materiais. E as ciências factuais, que é basicamente o resto. As ciências factuais, elas necessariamente se referem ao mundo material. Então, se você tem um modelo que você não consegue colocar dentro dele nenhuma expectativa de confrontação com o mundo físico, ele é chamado de inócuo, ou seja, ele não serve para nada, basicamente. Então essa é outra coisa importante. Modelos, para a gente seguir um certo modelo ou uma certa linha teórica em qualquer disciplina, tem que estar muito claro quais são as expectativas físicas engendradas por aquele modelo. O que é esperado que vai aparecer no mundo empírico, que você vai perceber né, no mundo físico empírico, em relação àquela ideia. Moral da história, se você tem um modelo maravilhoso e você não consegue fazer essa ponte com o mundo real, com os objetos, esse modelo é inócuo. Ele pode ser maravilhoso, super bem elaborado, ideia maravilhosa. Se você não consegue juntar ela com o registro arqueológico, ela é inócua, ou seja, ela não serve para ser usada como modelo teórico, beleza? Bom, então, das consequências, voltando para as consequências do modelo do Davis, uma delas é que não existiriam relevos reliquiares, porque todos passariam por esse processo de rebaixamento da paisagem, né? Então a paisagem é totalmente rebaixada como um todo, essa é outra implicação, né? E a declividade das vertentes vai diminuindo com o tempo. São as 3 consequências básicas do modelo do Davis, tá? Aí entra no cenário, ou já estava no cenário, mas
paralelamente, o Walter Penck. O Walter Penck nasceu em 1888 e morreu em 1923, ou seja, ele era mais novo que o Davis, mas morreu 10 anos antes que o Davis, tá? E ele escrevia em alemão, então, né, vamos dizer assim, a troca de ideias não foi tão grande para o mundo anglo-saxão. E o Penck, ele postulava um outro modelo de desenvolvimento da paisagem, de formação da paisagem, que chamava modelo da retração paralela das vertentes, tá? Ou reposição das vertentes. Ou seja, diferentemente do Davis, onde a vertente ia fazendo assim com o tempo, para o Penck ela ia fazendo assim. Tá? Ela ia retraindo paralelamente, porque isso aqui ia sendo erodido. Então aqui, ó, vertente e uma área relativamente plana, onde o sedimento da vertente é depositado, tá? E formando essa planície aqui, tá? Então, pelo Penck, essa erosão ia acontecendo e essa planície ia se formando desta maneira, paralela, tá? Então ele critica o modelo do Davis, né? E as formas, de acordo com o Penck, seriam interpretadas por meio de as relações entre os processos endógenos, ou seja, de internos da Terra, e os exógenos, ou seja, os erosivos. Mas isso concomitantemente. Ao passo que no Davis, né, lembrando do modelo Davis, aquele surgimento da paisagem era muito rápido e depois cessava a atividade tectônica. Ela só servia para subir a paisagem e depois ficava lá sem atividade tectônica por milhões de anos, baixando. Depois a Terra dá outro soluço e aquilo sobe de novo. O que não é muito, vamos dizer, viável, né? E o Penck tinha essa ideia mais dinâmica, uma coisa que ia acontecendo e, né, de maneira mais concomitante, tá? O Davis, bom, junto com o conhecimento e a erudição e a fama acadêmicas, muitas vezes vem uma certa arrogância. E o Davis não gostava muito de críticas, né? Então, ele não era muito amigo, nem chegado no Penck, né? Aqui eu vou mostrar um diagrama. Aqui nessa figura nós temos um contraste entre os dois modelos, né? Entre o modelo do Penck, que é a retração das vertentes em cima, aqui no A, e o modelo chamado backwearing, né? Ou seja, a erosão para trás, né? E a proposta do Davis, que seria de downwearing, ou seja, a paisagem não vai retraindo, ela vai rebaixando, né? Então está aqui o contraste entre os dois modelos. Aí nos anos 50 do século XX, a gente tem uma figura bem importante que é o Lester King. O King, ele viajou também bastante, ele era sul-africano, se eu não me engano. Ou seja, ele conhecia muito a África e ele veio para o Brasil também, né? Ele tinha interesse, inclusive, por conta da ideia, né, de que África e Brasil tinham sido interligados, né? Ele precisava ter acesso às duas partes, né, os dois continentes. E ele propôs um modelo que, por um lado, era uma amálgama, né? A famosa virtude está no meio, né? Ele concordava mais com o Penck a respeito da retração paralela, mas ele tinha alguns elementos do modelo do Davis, tá? Então, ele chama de modelo da pediplanação. Esse esquema que eu fiz aqui usando o meu braço, né? A vertente vai sendo erodida e vai formando essa planície aqui. Isso aqui é o pediplano, tá? Essa planície é o pediplano. Então, o modelo do Davis é o modelo de pediplanação, né? Ou retração paralela, foi publicado em 1955. Então,
Essa pediplanação aconteceria pela retração paralela da vertente, formação desse pediplano, tá? Isso aconteceria sob regimes áridos, né? Ou semiáridos ou sazonais, mas, ou seja, implica em pouca vegetação, chuvas torrenciais, né? De maneira que não tem a vegetação aqui, vamos dizer, atrapalhando, né? Com a formação de solo, etc. e tal. Você tem basicamente um processo bem mecânico, físico, né? Desagregação de rocha ah, e deposição desses detritos aqui embaixo no pediplano, né? Ah, quando essa retração, né? Se a gente tem a retração vindo pelos dois lados, o que vai acontecer? Vai ter a formação de um platô, né? Tipo os chapadões que a gente tem no Brasil Central, né? Escarpas que a gente tem aqui no estado de São Paulo, relacionadas ao Arenito Botucatu, onde você tem a erosão vem de todos os lados e aí você acaba tendo aqueles morros testemunho, né? Às vezes os verdadeiros pináculos, né? Aquela paisagem de Velho Oeste, né? Que você tem aquelas torres. Vou mostrar aqui umas imagens. Essa imagem é em Utah, nos Estados Unidos. Vocês podem perceber a erosão que vem por todos os lados, deixando só esses morros testemunhos aí, com paredes verticais, né? Depois a escarpa vai ficando mais suave e lá embaixo você teria o pedimento. Essa aqui é a mesma situação, mas aqui em São Paulo, em Analândia. Se chama Morro do Cuscuzeiro. Assim como na foto anterior, também é uma rocha sedimentar, um arenito, é o arenito Botucatu aqui no caso. Foi erodida por todos os lados e acabou formando esse morro testemunho em formato de panela, né? Ele é cilíndrico. Então, mesma situação, depois dessas paredes verticais você tem uma escarpa um pouco mais suave e lá embaixo você teria a formação do pedimento. E uma vez formadas essas paisagens, elas ficariam ali por um grande intervalo de tempo, né? Essas superfícies, né? Então, novamente, isso aqui é uma superfície formada pela erosão disso aqui. Essas superfícies, elas seriam reconhecíveis na paisagem, tá? E ficariam visíveis na paisagem por bilhões de anos, né? Então ele propunha, por exemplo, que no Brasil existiriam pediplanos de idade jurássica. Na verdade, só lembrando que apesar do filme Jurassic Park, a maior parte dos dinossauros de grande porte são do Cretáceo, né? Ou seja, depois do Jurássico. Mas beleza. Então a ideia do King é que essas superfícies ficassem visíveis na paisagem durante muito tempo. Então isso é frontalmente oposto à ideia do Davis, onde você tem a paisagem inteira rebaixando. Então notem que isso dá uma dimensão histórica para a paisagem, tá? Então essa é uma diferença importante. Aqui mais um esquema, né? Nesse desenho aqui vocês veem alguns elementos, né, das ideias do King, né? Que você teria esse recuo paralelo, né, o topo de uma superfície, a formação do pediplano, né, onde fica, que é formado por esse pedimento, né, esse ped é de pied, né, é de piedmont, pedimento é de piedmont, ou seja, pé do morro, sedimento que é formado no pé, no sopé da escarpa, tá? E ali do lado direito da figura tem o relevo residual, que tem no caso do Inselberg. Inselberg em alemão quer dizer montanha-ilha. Uma montanha, uma ilha no meio do terreno, uma proeminência, né?
como se fosse uma ilha, né, que é um relevo residual, né? Ele aparece como sendo um, quando você enxerga, né, uma coisa que existia na paisagem que está ali ainda preservada. Nesse desenho específico, notem que, pela anotação, esse Inselberg, ele está com umas cruzinhas, né, ou seja, como se fosse uma intrusão granítica. Lembrando da nossa primeira aula, né, dos conceitos básicos de geologia, esse Inselberg, na verdade, seria afloramento de um batólito granítico, né? Afloramento de uma câmara magmática que estava lá embaixo, quase no limite entre crosta e manto, que acabou sendo soerguida e erodida e apareceu, estilo Pão de Açúcar, estilo Itatiaia, tá? Mas a gente pode imaginar que pode haver relevos residuais como no canto esquerdo da figura, se essa mesma erosão acontecer dos dois lados. E aí você pode ter um Inselberg que não tem a ver com a erosão de um corpo magmático, isso tem a ver com a erosão lateral de um arenito, por exemplo, né, que é erodido por todos os lados e acaba formando aqueles pináculos como a gente viu nos slides anteriores. Entrando nos anos 60, nós temos o John Heck, e ele é um dos expoentes da New Geography. Olha só o paralelo. A New Geography é uma tentativa de deixar a geografia mais quantificável, mais científica. Não é coincidência que aconteceu a mesma coisa na mesma época, nos anos 60, com a arqueologia, quando entrou a New Archaeology. Tá? A ideia era a mesma. Nos anos 60, com o avanço de métodos computacionais, né, os computadores começam a ficar um pouco mais acessíveis, né, e as pessoas percebem que é possível quantificar coisas usando computadores, né? Você tem um poder de simulação, processamento de dados que não existia antes. Então, isso causa um boom, né, nas ciências da Terra, né, e acaba a arqueologia acaba se usando de muitos conceitos dessa New Geography, inclusive, tá? Teoria do lugar central, polígonos de Thyssen, um monte de coisas que vem dessa New Geography. Mas então a gente está falando aqui dos anos 60, né, e o Heck tem esse modelo do equilíbrio dinâmico. Então ele coloca a teoria geral dos sistemas, né, que o David Clarke propõe que seja aplicado na arqueologia. David Clarke é aquele arqueólogo inglês que mais ou menos de maneira paralela ao Binford estava propondo um tipo de New Archaeology na Inglaterra, na mesma época. Tá? E o David Clarke propunha a teoria geral dos sistemas, como sendo o modelo para a arqueologia. E é a mesma coisa que o Heck usa aqui, né? A ideia de sistemas. Né? Então, o relevo como um sistema aberto, com troca de energia e matéria com outros sistemas terrestres, faz todo sentido, né? E vinculada à resistência litológica. Então ele coloca, enquanto os outros modelos são meio simplistas no sentido de que assim vai ocorrendo, seja o modelo do Davis que tudo vai se rebaixando, seja o modelo do Penck que a escarpa vai retraindo, que rocha está lá, tanto faz. E isso é esquisito, porque algumas rochas são muito mais resistentes do que as outras à erosão física ou química, né? Ao intemperismo ou à erosão por água, né? Ou a erosão eólica, né? Elas têm diferentes graus de resistência. E o bacana do modelo do Heck é que ele leva em consideração a litologia, né? Ele leva em consideração que tipo de rocha que está lá. Tá? Então, enquanto o modelo do Penck, por exemplo, você teria, né, um levantamento, né, um soerguimento versus erosão, né? Então, a taxa se a taxa de soerguimento fosse superior à taxa de erosão, você vai ter o terreno aumentando. Se a taxa de erosão é superior à de soerguimento, você vai ter o terreno diminuindo. Tá? No caso do Heck, ele colocava esses polos, né,
entre litologia, ou seja, o tipo de rocha, versus a denudação, né? Versus esses processos de rebaixamento do relevo. Tá? E então são maneiras diferentes de ver o mundo, né? E tudo que eu estou falando aqui a respeito desses modelos é para ilustrar, né, como a gente, percebendo uma outra disciplina, a gente pode ter lições para entender a nossa, né? Como esses diferentes modelos fazem com que você enxergue a paisagem de maneira diferente. Como diferentes modelos dentro da arqueologia vão fazer você enxergar o registro arqueológico de maneira diferente, tá? Então, as ideias básicas do REC é que mudanças na energia interna ou externa, ou seja, a energia interna que vai ter a ver com essas forças tectônicas versus a energia externa que vai ter a ver com mudanças climáticas, precipitação, temperatura, etc., tá? Elas vão provocar alterações no sistema e aí você pode ter mais erosão ou menos erosão, né? Ou, portanto, maior ou menor denudação, tá? Variações climáticas e tectonismo vão influenciar nesse equilíbrio. E o relevo não tende necessariamente ao aplanamento, que é um modelo do Davis e no fim das contas acaba sendo um pouco o modelo do Penck e do... Desculpa, deu um branco. E do Lester King. Existe uma certa tendência, né, ao aplanamento. Para o REC, vários equilíbrios são possíveis, né? Você pode ter um equilíbrio onde a paisagem fica estável, longe de ser plana, tá? Dependendo desse jogo de forças entre forças internas e forças externas, que eu acho que faz bastante sentido, né? Então aqui tem um diagrama, né? Nesse desenho tem essa ideia de equilíbrio dinâmico mantido nos diferentes panoramas topográficos. Então a gente tem aqui uma energia interna no canto esquerdo, centro da figura, né, que pode ser relacionado à tectônica, por um lado, fazendo com que partes da crosta subam e outras partes da crosta desçam em relação ao nível do mar. Diferentes litologias. No caso aqui do desenho, o que está marcado com xizinho seria uma rocha granítica. O que está ali com símbolo de um S seria, por exemplo, uma rocha metamórfica. A rocha metamórfica sendo mais friável, mais passível de ataque químico, ela vai ter uma resistência mais moderada, né, do que o granito. Então, essa é uma rocha com litologia resistente, uma rocha com litologia moderada e, por fim, no lado de extremo direito da figura, uma rocha com uma litologia friável, que seria formada por esse material erodido das outras duas rochas. E isso ia ser importante na formação do relevo, né? Como essas diferentes litologias se comportam. Portanto, você teria sim relevos reliquiares, porque essa rocha, esse granito aí do lado esquerdo da figura, a erosão dele é muito, muito, muito mais lenta do que a erosão do gneiss, por exemplo, da rocha metamórfica, que por sua vez é mais lenta do que a desses sedimentos do lado direito, que podem ser todos lavados, erodidos em poucos milhares de anos, tá? Então essa é a ideia. Depois, mais recentemente, foi desenvolvido um outro tipo de pensamento ou escola, que é a geomorfologia climática, que leva em consideração os aspectos climáticos na formação do relevo. Então é uma coisa importante, porque em que pese o fato de que o REC colocava o clima, né, como sendo, né, precipitação, etc., temperatura como sendo importante, aquilo não tinha sido desenvolvido muito profundamente por ele,
E aí outro pessoal começa a pensar nessa questão do clima, de como o clima afeta. Então, a geomorfologia climática, ela não é uma tentativa de substituir os paradigmas anteriores ou substituir as ideias do REC, por exemplo, mas é de ah, incorporar mais outros fatores nisso, né? De contribuir, né? De complementar, né? Ah, e, e aí aqui vai ter um diagrama, né? Essa é uma figura clássica aqui da geomorfologia climática, que ela mostra aqui um gradiente, né? Onde você tem do lado esquerdo uma, uma zona de mais temperada, mais fria, né, indo em direção ao lado direito de uma zona intertropical. Então tem várias linhas aqui. Tem uma linha de precipitação, que é essa linha contínua, né? E ali, então vocês vão ver, na região de tundra tem uma precipitação baixa, porque grande parte da água está em forma de gelo, a maior parte do ano. Quando entra ali na zona temperada de taiga, pôr do sol, né, que isso aqui são os termos de vegetação lá na Rússia, né? Você tem uma precipitação maior, e aí olha o que acontece do lado de baixo, né? Vocês notem ali que tem do gráfico no eixo X, né, que seria a superfície do terreno. Quando aumenta a precipitação, você teria uma zona de alteração da rocha mais profunda. O que não fica muito bom nessa figura, mas é que você tem diferentes padrõezinhos ali de preenchimento, que são óxido de ferro, óxido de alumínio, zona da caulinita, zona da monte morilonita. Essa caulinita e monte morilonita, como a gente vai ver nas aulas seguintes, são argilas, fruto do ataque químico, tá? E daí lá em preto seria a rocha fragmentada pouco alterada e depois a rocha inalterada. Então, o que interessa aqui é ver que ali na zona de taiga Potsol já tem uma alteração da rocha cada vez mais profunda à medida que a precipitação aumenta. Outra linha, a linha de temperatura, que ela vai aumentando de maneira mais ou menos contínua até subir de maneira mais rápida ali na região intertropical. E tem uma outra linha ali, que é uma linha de queda de folhas, que tem a ver com as árvores serem perenes ou não, e que seria mais ou menos um indicador, né, um proxy de sazonalidade e também de contribuição de biomassa, coisas assim, né? Quanto maior a contribuição da biomassa, maior como a gente vai ver nas próximas aulas, né? Maior a produção de matéria orgânica, ácidos úmicos, maior quantidade de vegetação, e isso vai influenciar muito na alteração da rocha, tá? Mas o que dá para ver aqui nessa figura aí é que quando você chega ali na região de floresta tropical, né, a temperatura é muito alta, você vai ter mais precipitação e você vai ter uma profundidade. Então vocês vêm ali, vejam no lado direito, você tem profundidade aproximada, né, em metros e em pés, né? Profundidade aproximada da alteração da rocha, né? Uma profundidade aproximada ali de 40 metros de rocha alterada, né? Nessas regiões, na região de floresta tropical. Então, a geomorfologia climática leva em consideração esses fatores climáticos para entender o que acontece com o relevo,
Mas não só do ponto de vista do que está acima da Terra, mas do que está abaixo, não, acima da superfície, mas do que está abaixo da superfície. Isso é muito importante, né? Então, essa questão da geomorfologia climática ela é importante porque ela permite a gente entender melhor o que acontece na geomorfologia tropical. E a geomorfologia tropical, ela tem características muito especiais, muito diferentes do que é proposto, por exemplo, para clima temperado, né? A espessura dos solos nas regiões tropicais é muito superior à espessura de solos das zonas temperadas, não só porque os solos são formados de maneira mais lenta, mas porque eles tiveram geleiras passando e arrancando o solo. Então são solos muito mais rasos do que os que a gente tem aqui em região tropical. Mas a geomorfologia dos trópicos, ela leva em consideração um outro processo que é chamado de etplanação, tá? Esse nome vem de etching, né? É um ataque químico. É um termo que é usado em português, ele chama água forte. É quando você pega uma peça de metal e aplica um ácido e consegue fazer desenhos. Tá? Isso é água forte em português, em inglês etching. Etching é basicamente, a gente pode traduzir por ataque químico. Tá? Então, o modelo de etplanação, ela leva em consideração o ataque químico subterrâneo, tá? O intemperismo como sendo um fator morfogenético muito importante. Então é interessante porque dentro dessa ideia, né, você vai ter uma ideia de superfície dupla de aplanamento. Você vai ter um aplanamento na superfície, mas você vai ter um aplanamento em subsuperfície. Você vai ter a rocha sendo atacada abaixo da terra. Então não é um processo de erosão subaéreo, é um processo de erosão subterrâneo, tá? Por ação química. E depois o Bremer, né, em 1977, o Biddle, essa ideia de superfície dupla de aplanamento é do Biddle, 1957. E 20 anos depois, né, em 77, o Bremer ele fala de intemperismo divergente, onde ele coloca diferenças morfológicas nessa superfície de aplanamento, nesse etiplano, né, relacionadas à composição estrutural e mineralógica da rocha. Por quê? Porque no modelo do Biddle existe uma certa simplificação, né? Isso acontece lá embaixo, né? Meio que independente da rocha, né? E o Bremer fala assim, opa, calma lá, né? Depende da litologia, né? Vai acontecer uma coisa ou outra, vai haver maior ou menor ataque, né? A gente vai entender melhor como essas coisas funcionam quando falar de pedologia e de intemperismo químico, né, nas próximas aulas. Mas já começa já é importante ter essa noção, né, de como a etplanação ou esse ataque químico subterrâneo é importante. Aqui nesse esquema da esquerda para a direita, né, existiria essa que eles colocam aqui nos dois quadrados da esquerda, está escrito estação chuvosa, né? Wet season, né? Na estação chuvosa você teria ataque químico, né? Porque você tem água disponível, né? Água em estado líquido disponível. E o ataque químico faria com que essa rocha fosse sendo desagregada e fosse se formando solo. Na verdade, esse desenho, esqueça muito essa coisa de estação úmida, porque na verdade isso não acontece por conta de uma estação úmida, né? Isso acontece em clima úmido. Então, vamos pensar em clima úmido, tá? Ou seja, o clima é geralmente úmido e aí você vai ter esse ataque do solo, da rocha formando solo. Se o clima, nas duas figuras agora da direita, quando está escrito dry season, que a gente vai entender como clima seco, tá? E não estação seca. Em clima seco, o que acontece é que
O que faltou nos desenhos da esquerda é que nesse clima úmido vai ter vegetação segurando essa terra, tá? A vegetação vai estar acima aí né, da superfície. As raízes das plantas vão estar contribuindo também para essa desagregação. Está faltando isso na figura. Talvez eu devesse eu mesmo fazer a minha própria figura, mas acabei usando da internet. E no clima seco, o que acontece é que a vegetação vai desaparecer e você vai ter chuvas torrenciais, né? Ou ação do vento, qualquer um dos dois, vai levar o solo embora. E a rocha vai acabar aparecendo, levando à formação de tors, que são esses testemunhos de rocha aflorando na paisagem. Esse outro esquema é uma animação, não sei se vai funcionar, mas ele apresenta a rocha da base, esse regolito, que a gente vai ver esse termo nas próximas aulas, mas basicamente o regolito é essa parte alterada, que engloba solo e rocha alterada. E o fronte de intemperismo. Fronte de intemperismo é esse limite entre a rocha alterada e o regolito, onde está havendo reações químicas que estão fazendo com que a rocha seja desagregada, né? Esse é o fronte de alteração. E a superfície do solo atual, né? E aí, se essa rocha, se o intemperismo, se o fronte de intemperismo avançar mais rapidamente do que a erosão, você vai ter a formação de um solo super profundo. Se ao contrário, né, o fronte de intemperismo avançar de maneira mais lenta do que a erosão, você vai ter o afloramento de blocos e matacões, formando tors, por exemplo, formando morros, testemunho, inselbergs e coisas do gênero. Bom, e agora falando um pouco entrando nas vertentes, né? As vertentes são as porções da paisagem mais importantes do ponto de vista arqueológico, porque elas são aquela pedaço da paisagem onde a maior parte dos sítios arqueológicos está assentada. Poucos sítios arqueológicos estão no divisor de águas, né? Na parte mais alta. Poucos sítios arqueológicos estão localizados na várzea do rio. A maior parte dos sítios arqueológicos está localizada na vertente. Então, as vertentes têm essa importância arqueológica, né? Os processos atuantes nas vertentes são vários, né? Nós vimos alguns na aula anterior. E é importante a gente entender as vertentes como um sistema também, de um jeito meio hackiano, né? Como um sistema que é composto tanto por características endógenas, né? Que tem a ver com a rocha, do embasamento, que tem a ver com os processos de alteração dessa rocha e que vão gerar solos, com as características desses solos. Depois, da parte exógena, né? Com o grau de exposição à radiação solar, com a vegetação existente na vertente, com a precipitação e coisas do gênero. Então a gente tem que entender a vertente como um sistema mesmo. Esse diagrama mostra essa ideia, né, de fatores exógenos e fatores endógenos da vertente. Então, começando pelos endógenos, tem o tipo de rocha e a estrutura dessa rocha. Se essa rocha está fraturada, ou se ela tem camadas, e isso a gente vai ver que tem implicações fortes para o intemperismo na próxima aula. A permeabilidade e porosidade da rocha, ou seja, como ela recebe água, como a água passa por ela ou não passa. A composição química da rocha.
o intemperismo, né? Ou seja, as reações químicas que vão acontecer nessa rocha, que vão redundar depois na produção de um material que a gente chama de regolito, né? Que é basicamente o produto de alteração da rocha. Na interface entre os fatores endógenos ou a estrutura geológica e os fatores exógenos, que estaria mais relacionado ao clima e à vegetação, a gente tem essa finíssima camada de material que é parte orgânico e parte inorgânico, que a gente chama de solo ou regolito, né? O solo, ele é essa camada finíssima que na verdade é responsável pela existência de quase toda a vida na Terra. A vida imersa, né? Não a vida embaixo dos oceanos, mas a nossa vida com certeza. Nós somos absolutamente dependentes do solo. Tá? Então, apesar de ser uma casquinha, literalmente, da face da Terra, né? Sem os solos nós não seríamos nada. Bom, do ponto de vista dos fatores exógenos, tem o clima de uma maneira geral, né? Que pode ser truncado, né? Pode ser analisado em termos de temperatura e precipitação. A vegetação, que é diretamente relacionada a esse clima, né? Diretamente relacionada a esses parâmetros de temperatura e precipitação, que vai favorecer o intemperismo da rocha, por um lado, e também vai proteger o solo de erosão, por outro lado. E vai formar solo, né? Então, a vegetação, ela é um dos fatores formadores do solo. Junto com a vegetação, um monte de organismos, micro-organismos, né? Mesofauna, fauna de grande porte, um monte de animais que estão lá no solo também, ajudando a formar o solo e ajudando a alterar a rocha, né, do embasamento. Agora, essa rocha, as vertentes, por elas serem inclinadas, é importante levar em consideração de que elas não são... a rocha não dá origem exatamente ao solo que está acima dela. Na verdade, houve quase sempre há transporte de solo, ou de regolito, ou de material alterado, né? Ele raramente está in situ, em cima da rocha, né? Então o que acontece é que existe um fluxo de solo, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Que é basicamente, se ele for lento, é o rastejamento, e se ele for rápido, ele tem o nome de escorregamento, né? Mas ambos são movimentos de massa, sejam eles muito lentos, sejam eles muito rápidos. A geometria da vertente também é um fator importante para a gente entender processos atuantes nela, que são processos também de erosão e deposição, porque dependendo dessa geometria, você vai ter a água escoando de maneira concentrada ou difusa, né, o que vai implicar no possível remanejamento de materiais arqueológicos. Né, e está na bibliografia o artigo do Júlio César Rubim sobre alguns desses processos de erosão e deposição em vertente. Né? E tem um diagrama aqui mostrando esses principais, vamos dizer, 4 tipos principais de geometria de vertente, né? Onde vai existir, por exemplo, uma vertente côncava, né? Vai tender a concentrar o fluxo de água todo para o centro dela e haver um acúmulo de água, né? E a formação de ravinamentos. Uma vertente convexa vai tender a fazer com que a água se espalhe, né? E acabe indo para as laterais da vertente, né? E não forme ravinas no centro da vertente.
Uma vertente retilínea, entre aspas, né, que tem uma característica mais retilínea, vai fazer com que o fluxo seja mais difuso, ao longo da vertente, sem necessariamente preferência por locais específicos. Apesar de poder ocorrer ravinamento também, claro, mas de uma maneira geral o fluxo vai ser mais heterogêneo. Né? Esses são os três tipos principais. Né? Daí no desenho do PowerPoint tem tipo a planície, né? Que na verdade a água basicamente vai ficar bom, ou seja, ela é retilínea e plana, né? Não retilínea e inclinada, né? Que vai ser em forma de planície e aí a água vai tender a se concentrar, ficar parada, né? O que pode levar a feições de dissolução, formação de lagoas, por exemplo, lagoas naturais. Né? E a formação de lagoas naturais, ela é também bastante importante para a arqueologia, porque lagoas naturais são verdadeiros ímãs para a ocupação humana. A gente tem explorado isso aqui no estado de São Paulo e, e temos obtido uns resultados interessantes fazendo prospecções de subsuperfície próximas a lagoas naturais. Né? E apareceram, por exemplo, sítios paleoíndios. Tem um deles está na literatura, que é o sítio Lagoa do Camargo. Tá na bibliografia para vocês lerem. Por fim, vou apresentar um outro diagrama que mostra os principais processos atuantes numa vertente, dependendo da posição dela ao longo do perfil e, e da inclinação. Tá? Então, esse diagrama é bem didático e ele ajuda a gente a pensar em processos que atuam nos sítios arqueológicos, que é o que a gente vai ver no próximo tema. Então, aqui nesse diagrama, os números indicam as declividades, né? Ou, na verdade, os compartimentos, e depois os processos geomórficos dominantes. Tá? Então, lá no topo desse perfil, do lado esquerdo, no número 1, existe o interflúvio, ou divisor de águas, onde você tem a declividade mínima, né, entre 0 grau e 1 grau, que é o ponto da paisagem onde teoricamente você só tem remoção de material. Né? O material escorrega daí para baixo. Né? Pelo menos em teoria é o que deveria acontecer. Nem sempre a gente observa isso, mas isso é um assunto para próximas aulas. E você vai ter, majoritariamente nesse local, por ele ser um local onde você tem uma certa erosão, mas por outro lado uma certa estabilidade também, você vai ter processos de formação de solo, ou processos pedogenéticos, que são mais relacionados à percolação vertical da água. Ou seja, a água da chuva chove ali em cima do interflúvio, né? Essa água vai tender a percolar verticalmente e, portanto, os processos de formação de solo vão estar mais relacionados a esse movimento vertical. E em termos de movimentação de solo em si, né? Esse seria um local com baixíssima movimentação de solo e a pouca movimentação que existir vai se relacionar à erosão, né? O solo só vai tender a descer. No compartimento 2 vai ter já um declive de 2 a 4 graus, e você vai começar a ter uma certa um transporte de elementos químicos por movimentação lateral da água. E também, por outro lado, você vai ter o início de uma movimentação lateral do solo, né, em direção ao fundo do vale. Tá? No item, na parte 3 aqui, no segmento de vertente 3, você já está basicamente quase lá na escarpa, né?
você vai ter um rastejamento mais rápido ainda, né? Com a formação daqueles terracetes que a gente viu na primeira aula, que são aquelas pequenas patamares, né? Que quando tem vaca você enxerga eles melhor, né? Porque as vacas aproveitam esses terracetes para fazer as trilhas, né? No quarto segmento seria a escarpa em si, com ângulos de 45 graus, onde você tem basicamente um movimento de massa rápido, né? Desmoronamento, deslizamento, coisas assim. E, ou seja, qualquer material arqueológico que esteja ali, assim, na verdade não fica ali, né? Ele só passa por ali, porque ele escorrega do 3 e vai parar no 5. Em compensação, é interessante, um compartimento do terreno interessante, porque é aí que se formam os abrigos rochosos, e abrigos rochosos, né, costumam ter sítios arqueológicos, então é interessante para a gente. No compartimento 5, você vai ter uma, é, uma declividade novamente mais suave, e vai ser o compartimento que vai receber a maior parte do material que vem lá de cima, do 1, 2 e 3. Esse material vai se acumular ali no compartimento 5. Você vai ter transporte por movimentos de solo, também formação de terracetes, né, e a água escoando de maneira lateral, com os processos de formação de solo equivalentes. Tá? No 6 seria o sopé um piedmont, né? Um sopé de escarpa com colúvio, ângulos entre 26 e 35 graus. Novamente você teria movimentos de reptação, né? O creeping, o rastejamento, e o escoamento da água continua sendo bastante lateralizado, né? A água tá descendo a encosta. No item 7, você já teria novamente uma. No item não, né? No compartimento 7, você teria novamente uma pequena declividade, e ali a gente já entrou no domínio do aluvião, do rio, né? Seria basicamente um terraço do rio, no 7, onde novamente haveria processos de formação de solo relacionados à movimentação predominantemente vertical da água, com alguma movimentação lateral, porque dependendo da geologia desse terraço, se ele tiver cascalho, por exemplo, você pode ter uma boa movimentação lateral de água, seguindo o cascalho. Mas, em termos didáticos, vamos dizer que seria essa coisa mais vertical. Né? No 8, você vai ter a margem do rio, a margem do curso d'água, onde você teria processos de erosão física bem intensos, né? Que seria basicamente o rio o rio erodindo as margens, né? A barranca, né? Do rio. E o 9 seria o curso, o rio em si, né? O leito do rio, né? Com transporte de material pela ação da água mesmo, né? Essa seria a ideia. Nós vamos voltar a esse modelo quando nós vamos falar de processo de vertente e sítios arqueológicos, tá? Mas de maneira geral, esse modelinho é bem didático por mostrar essas diferentes declividades e os principais processos. Então, paramos por aqui. Na próxima aula nós vamos começar a ver as inter-relações entre esses processos de vertente e os sítios arqueológicos. E assim vamos começar a ver realmente como funciona, né, a geoarqueologia em ação. Obrigado.